Nesse vídeo eu te falo que a sombra de Tite começa a aumentar no Parque São Jorge e eu vou te contar essa história. Estou falando de Ramon Dias. Vamos também falar nesse blend de informações que Memphis Depay pode ser titular do Corinthians pela primeira vez contra o Internacional? Será? Vou te contar isso também aqui nesse blend de informações que ainda tem atualizações sobre os jogadores que podem voltar e reforçar o Corinthians. Thales Magno volta contra o Inter e Alex Santana. Eu te confirmo quando ele deve estar à disposição do técnico Ramon Dias. Além disso, o volante Rian só volta a jogar futebol em 2025. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos embora falar do Coringão aqui, porque tem muita coisa importante pra gente falar no programa de hoje, tá? O nosso querido Rian, volante, né, que ontem foi titular no jogo do Corinthians contra o Flamengo, derrota por 1-0, sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. A lesão ocorreu na partida contra o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida, né, da semifinal da Copa do Brasil. Após exames de imagem, né, a lesão foi confirmada, o atleta já iniciou o tratamento conservador e o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de 6 a 8 semanas. Quer dizer, 8 semanas, acabou o ano, né, para o nosso querido Rian, só volta aos gramados na temporada 2025. Ele que fez até um jogo bom, vai, pra gente não falar do jogo de ontem, que foi bem ruim do Rian. Né, um jogo bom dele contra o Fortaleza, no jogo de ida, né, na Sul-Americana, ele fez uma partida muito boa lá na Arena Castelão, e ontem fez uma péssima partida, é o futebol, tá? Enfim, mas a gente fica triste, né, o jogador se lesiona e só volta no ano que vem, mesmo a gente querendo ou não ele titular, achando que não merece ou merece ser titular, isso não tem nada a ver, tá? Comenta aqui, deixa o seu like, tá? Faz seu comentário, o que você acha dessa questão aí do Rian? Vamos atualizar vocês agora, meus amigos, sobre Alex Santana e Thales Magno. Thales Magno volta a ficar à disposição do técnico Ramon Dias na partida contra o Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, no próximo sábado, o Corinthians terá um reforço importante no ataque. Faz falta, né, o Thales Magno. Na verdade, a gente pode ter até uma dupla nova de ataque, nós vamos falar sobre isso. Eu vou até emendar, né, já para falar do Memphis também. Mas antes de falar do Memphis, eu quero falar do Alex Santana, tá? Informação que eu recebi é que o Corinthians fez um trabalho excelente de recuperação em relação ao Alex Santana, e ele deve voltar, deve retornar ao Corinthians na partida contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17, né? Lembrando que era para ser no dia 20, né, pelo Brasileiro, vai ser dia 17, e o que é o jogo do Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, que seria dia 17, vai ser dia 20 no domingo. Então a expectativa é que o Alex Santana volte no dia 17, tá, contra o Atlético Paranaense, que é uma decisão, porque todo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma decisão. Depois, né, tem um jogo aí importante contra o Flamengo, o Alex Santana podendo ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Faz bastante falta, hein, o Alex Santana, que foi um reforço que surpreendeu a todos, começou muito bem, mas sofreu essa lesão de grau 3, né, na coxa, infelizmente. Mas agora deve voltar no dia 17, tá bom? Vamos falar do Memphis Depay. O Memphis Depay sempre merece uma vinheta para Depay. Olha só, informação do meu amigo André Hernan, é que o Memphis Depay tem tudo para ser titular no próximo domingo, tá? Lembrando que essa informação não é minha, tá? Não consegui confirmar que ele, né, tem tudo para ser titular, mas o Hernan traz a informação, porque o Hernan estava ontem lá, né, no Maracanã, fazendo reportagem de campo pela Amazon, e ele conversou com algumas fontes e perguntou, né, coisa de repórter que fuça a notícia, né, por que o Memphis, né, que tá tendo uma ótima relação com todos no clube, é um cara que, né, no trato é maravilhoso, por que ele não treinou lá um período e veio junto com o elenco para dar uma força pro elenco, para, né, viajar no Rio de Janeiro, estar lá acompanhando nas tribunas, enfim. E aí, fazendo esse tipo de pergunta, ele descobriu que o Memphis teve um treinamento mais intenso essa semana, né, e está correndo para fazer aí, né, para estar melhor fisicamente, fazer a sua primeira partida como titular do Corinthians, né. Ele que teve uma participação bem decepcionante, né, no jogo contra o São Paulo, foi algo assim que realmente chamou a atenção de todos negativamente, mas o Memphis Depay pode sim, tá, ser uma novidade entre os titulares. Se isso acontecer, foi o que eu falei, podemos ter um ataque novo no Corinthians, né, Depay e Thales Magno, né, bem diferente de Romero e Yuri, que estão jogando aí, né, os últimos jogos como titulares, apesar que o Hector Hernandes também apareceu entre os titulares e foi também bem mal na partida contra o Flamengo. Então, Memphis Depay, você acha que é a hora? Ó, pelo que eu sei, não é a hora, tá, mas tem outro lado também, aquilo que eu expliquei para vocês. Ele está numa pré-temporada, o Memphis Depay, e o processo de recuperação da sua melhor condição física passa por ritmo de jogo. Então, meu amigo, não tem para onde correr. Esse jogador, o atacante holandês, nunca vai ficar 100% fisicamente se não tiver ritmo de jogo. O problema é que o Corinthians está precisando com urgência. Então, o Depay tem que jogar. Vamos para cima e vamos ver no que vai dar. Tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos encerrar esse vídeo falando da sombra de Titizeira.
Ó, me falaram o seguinte, que ontem, aliás, assim, isso não tem nada a ver, até tem, né, um pouco com a diretoria, mas conversando, né, enfim, com pessoas no clube, e eu, né, converso com integrantes da diretoria, converso, enfim, com o jogador, a gente tem contatos em todos os lugares, temos contatos na base, aquela coisa toda. Me falaram que a escalação do Ramon não desagradou só a mim e você, desagradou muita gente, tá? E outra coisa que me passaram, informação importante, que o Ramon Dias, a diretoria do Corinthians não morre de amores por ele. É o tipo de treinador que se tomar 3 pancadas grotescas seguidas, 3 pancadas seguidas grotescas, pode cair, tá? Lembrando que vem de uma derrota contra o São Paulo, né? É num jogo muito esquisito, né? Onde muita gente expulsa, aquele jogo de rebaixado, né? Sabe? Aquele, quando o time tá caindo, faz aquele jogo que você fala, meu Deus. E depois, né, o jogo contra o Flamengo. Não quer dizer que ele vai cair, claro, não tô falando isso, né? Se por acaso o Corinthians não venceu o Internacional. Mas do Flamengo para cá, a sombrinha já aumentou um pouco. E se não ganhar do Inter, que é um jogo decisivo domingo, tá? A sombra vai aumentar um pouco mais. E vai aumentar legal, tá? Tem gente que gosta do Tite. Precisa ver se o Tite tem interesse em retornar ao Corinthians. Mas tem gente que gosta do Tite lá dentro e gente que decide. E tem gente que decide lá dentro que não curte muito o trabalho do Ramon Dias. Então, meu amigo, tudo pode acontecer. O Ramon começa, sim, tá? A receber a sombra de Tite. É muito mais do que realidade isso, tá certo? Comente aqui embaixo, lembrando, tá? Você que vai escrever aí, né, blogueirinho, não sei quem, ninguém falou que ele, né, vai cair ou vai balançar se perder sábado, tá? A sombra do Tite tá aumentando a cada dia. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Deixa o like no vídeo que também me ajuda. Vamos atualizar as notícias do Timão, que tem jogo importantíssimo contra o Inter neste sábado, na Neoquímica Arena. O Inter que vive uma ascensão no campeonato, mas não tem mais jeito, né? O Corinthians vai precisar vencer o jogo, também contra o Atlético Paranaense, antes, teoricamente, né, se as datas forem mantidas, do jogo contra o Flamengo, e os 2 jogos em casa. Então, assim, o Corinthians tem a obrigação de vencer essas 2 partidas, independentemente da posição de cada equipe. Agora não tem mais jeito. Você negocia alguns pontos fora, dentro de casa não tem mais negócio. Tem que vencer, pela situação que o Corinthians está, e aí despachar de uma vez por todas essa condição que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, e até, de repente, começar a focar mais nas Copas. Já tá focando, né? Porque tá em semifinais, mas relaxadamente, né? Do tipo, mais tranquilamente. Ok, escapamos no Brasileiro, vamos em busca de um título em uma das Copas aí, porque tem condições de fazer isso. Vamos falar sobre esse jogo de volta contra o Flamengo? Claro, só no dia 20 de outubro, se as datas não forem alteradas, mas isso pode ajudar, inclusive, digamos, no sentido de talvez o Corinthians conseguir recuperar alguns jogadores. E tem 2, especificamente, que eles são de suma importância, não só para esse jogo contra o Flamengo, mas para essa reta final, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Trata-se de Thales Magno e também do meio-campista Alex Santana. Cara, o Alex Santana, ele chegou muito bem, dominou o setor. E depois o Corinthians contratou até outros jogadores ali para aquele setor, né? O Charles, o Breno Bidon foi resgatado, o Carrilho, que não é necessariamente um volante ou um meio-campista ali, um terceiro homem, mas ele faz essa função também. Ele tem caído muito por dentro ali, ajudado muito o setor. Eu já vou falar mais sobre o peruano. Mas o Alex Santana, cara, ele chegou fazendo tudo, né? Ele chegou fazendo o chamado box-to-box, o todo-campista, buscando bola no pé de zagueiro, marcando os espaços, chegando e auxiliando muito o Rodrigo Garro na armação. E aí, quando é que o Alex Santana volta? Ele já está trabalhando dentro de um processo de fisioterapia para o campo, e há uma previsão aí de que a inicial era de que ele voltava só em novembro. Existe uma possibilidade remota, de que ele esteja à disposição para esse jogo contra o Flamengo, porque a gente está falando de mais 15 dias aí de recuperação. Ele teve uma lesão de grau 3, vocês sabem, né? Um período de parada aí de 2 a 3 meses, já está um tempinho fora, já está 2 meses longe dos gramados. Tem agora todo esse processo de recondicionamento, né? De recuperação também da parte física, né? Dele se recondicionar depois da recuperação clínica, e aí ele poderia estar à disposição nesse jogo contra o Flamengo, mas isso ainda não é garantido. O que eu ouvi é que existe uma certeza maior de que nos jogos contra o Racing, os jogos contra o Racing pela semifinal da Sul-Americana acontecem entre os dias 24 e 31. Não sei se no primeiro jogo, pode ser que no segundo, mas a tendência é de que ele já fique à disposição. Provavelmente não para ser titular, mas entrando no decorrer das partidas. Então o Alex Santana, ele tá quase voltando, gente, quase voltando. Mas assim, a gente precisa entender que ele não tá voltando para vestir a camisa, ser titular e já ajudar pra caramba já no jogo contra o Flamengo. Isso dificilmente vai acontecer. O Ramon vai ter que, enfim, encontrar novos esquemas táticos e novas escalações para esses jogos aí pelo Brasileiro. Quando chegar a hora de enfrentar o Flamengo, vai ter que adotar uma estratégia específica para esse jogo, e o Alex Santana não estará 100%, que eu digo da sua capacidade total, técnica e física, para poder desenvolver. Nos jogos contra o Racing, da mesma forma, mas já acho que ele poderá ajudar, entrando num segundo tempo e tudo mais, para que em novembro, aí sim, ele esteja pleno e talvez até recupere a titularidade. Vai depender muito dessa condição física, de poder jogar 90 minutos e tudo mais. É um cara que sempre teve
digamos, uma boa estrutura, né? Mas sofreu com lesões. Então, assim, tem que ter todo cuidado pro Alex Santana voltar e voltar bem, porque ele pode ajudar o Corinthians, assim, nessa reta final. O Thales Magno teve uma lesão mais branda, ele tem uma lesão muscular tipo 2. Então, assim, o período de pausa é menor. E o próprio Ramon Dias falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Flamengo de que tá percebendo, né, que a recuperação dele tá rápida e que logo, logo eles poderão contar com ele. Talvez ele pudesse aparecer já nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Talvez ele fique à disposição, mas contra o Flamengo eu quase posso garantir para vocês, claro, vai depender, obviamente, dos próximos dias em termos de recuperação, mas vamos falar de tendência aqui, de que ele esteja no banco de reservas na partida contra o Flamengo. Então o Thales Magno, ele volta contra o Flamengo e a tendência é que o Alex Santana apenas nos jogos contra o Racing pela Sul-Americana. Quem tá fora verdadeiramente é Rian. A gente até questionou, né? Poxa vida, quando ele troca o Rian no segundo tempo ali, que entra o Igor Coronado e o José Martínez também, né? Porque aí ele recompôs o Gustavo Henrique para a terceira linha de zagueiros, né? Pro terceiro zagueiro. Tira o Fagner, bota o Mateuzinho e tira o Rian para colocar o Martínez e tira o Coronado também, né? Tira o Coronado, deixa o Charles. É isso. São essas as trocas. No intervalo. Todo mundo perguntou, eu me perguntei por que não tirou o Charles? O Charles estava mal porque o Rian. E aí vem a informação, a nota do Corinthians hoje, dizendo que o meio-campista sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. O Neymar já teve essa lesão, né? Vocês vão lembrar. Lesão ocorreu na partida de ontem, diante do Flamengo, pelo jogo de ida, e foi confirmada hoje após os exames de imagem. O atleta já iniciou o tratamento conservador, que é sem cirurgia. E o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de 6 a 8 semanas. Aí nós estamos falando de 2 meses, praticamente 2 meses de uma recuperação, tratamento conservador, ele prescinde, né? Ele não tem a cirurgia, então ele tem a calcificação do osso de uma forma natural, gradativa, com fisioterapia. Isso vai fazer com que ele retorne, gente, começo de novembro, começo de dezembro. O Campeonato Brasileiro, a temporada, né, termina ali pelo dia 8, 9 de dezembro. Então, talvez ele volte faltando um jogo, 2 jogos, quando muito, do Brasileirão para terminar a temporada. Dificilmente o Rian volta ainda nessa temporada. Talvez pela recuperação, né? Cada organismo responde de um jeito, ele possa voltar antes, mas não é a tendência é que o Rian jogue apenas em 2025. Uma pena para o garoto que estava sendo muito utilizado, recebeu várias oportunidades, renovou o contrato recentemente, mas realmente teve essa dificuldade aí, uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. Gente, para fechar esse vídeo, eu acho que a gente precisa falar sobre André Carrilho. Cada vez mais a gente se convence de que foi uma grande contratação. Uma grande contratação. Eu não estou sendo aqui, digamos assim, antecipado ou me antecipando na análise, porque obviamente tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu até falava para vocês, cara, o Carrilho, ele é anunciado junto do Memphis. Ele chega junto com o Memphis e é claro que o Memphis traz uma badalação muito maior. E já tomou algumas críticas, né, pelo último jogo contra o São Paulo. Calma, ele não tá 100% ainda. Mas eu falei para vocês, cara, esse peruano, ele chegou discreto, fala mansa, não falou muito, foi contratado no meio do tipo assim, não, a gente contratou o Memphis Depay. Aí tem o peruano Carrilho aqui, mas eu dizia pra vocês, cara, o Carrilho, a hora que ele se soltar, ele tá jogando até de um jeito diferente do que eu imaginei que ele fosse jogar. Agora, é impressionante que a cada jogo ele interfira mais na partida, no jogo do Ramon, de uma forma não só técnica, mas tática também. É impressionante o acréscimo tático que esse jogador oferece. Porque ele acaba, nas vezes que ele entra, jogando mais por dentro do campo, ele acaba dando uma sustentação para aquele meio-campo que não é todo jogador que consegue. Porque a gente está falando de um jogador que, primeiro, tem uma inteligência para jogar que é acima da média. Você percebe que ele já antevê a jogada quando ele recebe a bola. Ele já tem movimentos técnicos dele que já são diferentes. Ele tenta algumas jogadas que muitas vezes seus companheiros não entendem. Então, quando ele pega essa bola, ele é rápido no raciocínio. Então, ele já busca acionar um lateral, que às vezes não faz a ultrapassagem. Ele busca acionar um Rodrigo Garro pelo tabelamento, que às vezes está marcado. Um centroavante, um atacante que ocupe o espaço, que ataque o espaço. Ele imediatamente, e muitas vezes nas suas passadas largas, ele já quebra algumas linhas por dentro. Ele é um jogador que jogou muito tempo na beirada do campo, mas que aos poucos ele foi dando passos para dentro do gramado. Pela inteligência, pela capacidade técnica, e hoje está muito perceptível isso. É um cara que ele ocupa o setor ali de uma forma brilhante, porque ele não joga de costas, ele não é o cara que recebe a bola de costas para virar e começar uma jogada, mas ele também sabe fazer isso de uma forma rápida. Então quando ele recebe a bola, ele já está virando para fazer o seu jogo. Quando ele tá virando para fazer o seu jogo, ele já tá mapeando o que ele vai fazer. Então ele tem uma capacidade de influenciar no jogo de uma forma muito positiva. E ele tem uma leitura de jogo muito boa. Porque quando ele entra, ele consegue fazer a leitura correta do que o jogo precisa. Às vezes o jogo precisa que você circule mais a bola, que você controle ou segure, retenha mais a bola, e às vezes o jogo pede que você acelere o jogo. E ele tem dado exatamente esse entendimento. Quando ele entra, ele percebe, não, agora é a hora de eu partir de uma transição e em 3 passos eu estar na frente da área, que é o que ele faz. Não, agora eu preciso segurar essa bola aqui, porque eu vou trair a marcação e daqui a pouco abrir espaços. Ele sabe fazer isso. Então, o Carrilho, ele tá aos pouquinhos, inclusive, cavando uma vaga no time titular. Como o Ramon vai montar esse time, eu não sei. Bom, contra o Flamengo, ele já escalou 2 volantes e 2 meias, então eu imagino que ele possa jogar com 2 volantes, Carrilho e Garro. Ou Carrilho e Coronado.
porque aí não dá pra botar todo mundo junto também, né? Calma. E que bom que é assim, porque você tem alternativa pra segundo tempo. Eu tava convicto nos últimos jogos de que o Carrilho poderia ser uma peça fundamental quando você precisa pegar uma defesa descansada, quando você quer mudar o jogo, e ele é esse cara, ele é um cara que também muda o jogo. Acabamos de falar aqui, ele tem a leitura do jogo, então quando ele entra, ele sabe exatamente o que o jogo precisa. Mas eu gostaria de vê-lo mais tempo, mais minutos. Acho que todo torcedor gostaria nesse momento de ver o Carrilho começando uma partida, porque aí a gente daqui a pouco pode perceber, pode entender que o Corinthians pode ser mais protagonista se tiver um cara como esse, que com a bola no pé sabe o que fazer, sem a bola também tem a leitura correta dos espaços a serem preenchidos, e daqui a pouco pode ser um cara que, enfim, vai agregar tanto em finalizações, em aproximação, com a qualidade técnica e especialmente entendimento tático que ele tem. Algumas pinceladas aqui apenas sobre André Carrilho, uma grande contratação que se mostra cada vez mais fundamental para o esquema, para o time, para a sequência da temporada, e que não me parece ainda estar 100%, mas está bem próximo disso. Deve estar 90, 95, e agora é questão de tempo dele ficar a pleno e poder entregar tudo aquilo que ele pode e aquilo que ele sabe. Eu tô bem satisfeito, mas claro, tô ansioso para ver mais. Eu acho que todo mundo, né, quer ver um pouco mais do Carrilho. Será que ele não merece uma titularidade nesse sábado? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e deixa teu comentário, teu like aqui, é sempre importante a participação. Eu leio tudo, tá? Obrigado. Rapaziada, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas com Samir Carvalho e Chico Garcia. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. A gente vai falando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.